Bom dia, paz do Senhor. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês a palavra do dia 18. Faltam somente 3 dias para o encerramento do nosso propósito, né? Eu espero que até hoje, né, você tenha sido edificado, né, pelas palavras que estão sendo ministradas aqui todos os dias, né? Que você tenha encontrado nas palavras, né, conforto, direção, confronto também, ensinamento. Né? E hoje o tema que nós vamos tratar é sobre gerir a nossa língua e gerir o nosso silêncio. O texto que eu vou ler está em Provérbios, no capítulo 18, Provérbios 18, verso 21, e diz o seguinte: a língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá o seu fruto. Ou seja, a língua, ela tem o poder, a mesma língua, né? Ela tem o poder de edificar e ela tem o poder de destruir. Ela tem o poder de confortar, mas ela também tem o poder de ferir as pessoas. Ela também tem o poder de trazer um confronto com sabedoria para aquela pessoa, né, encontre arrependimento e haja uma mudança de caráter, mas ela também tem o poder de afrontar de maneira desrespeitosa as pessoas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quem usa a língua de maneira sábia, administrando o que fala, com quem fala, como fala, ela encontra benefícios. Mas aquele que fala o que quer, que não tem filtro, que fala com falta de educação, com rispidez, com zombaria, com qualquer pessoa, em qualquer tempo, do jeito que lhe parece certo, esse sempre arca com as consequências, né, da sua falta de sabedoria em conduzir a sua língua, em conduzir a sua boca. E dentro dessa sabedoria em gerir a nossa língua, nós também precisamos entender que o silêncio, o nosso silêncio, a maneira que quando nós nos calamos, né, o nosso silêncio também comunica. O nosso silêncio, ele também fala. Existe um poder também no silêncio, né? Então vamos primeiro entender o que acontece com quem não sabe gerir a sua língua. Como eu disse, não sabe o que falar, não sabe quando falar e o mais importante, não sabe com quem falar. Salmo 34, 13 diz algo muito importante. Diz o seguinte: quem é o homem, né, ou mulher, que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quer dizer, quem quer viver dias longos e ver o bem, viver o bem, né, ter benefícios nessa vida, né, ter momentos agradáveis nessa vida, faz o seguinte: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Isso quer dizer que o segredo para uma vida longa, né, uma vida com satisfações, né, é guardar a língua do mal, das palavras torpes, das zombarias, das críticas desenfreadas, né, das fofocas, né? E outra coisa que ele diz, que a gente deve guardar de tudo, a nossa língua, de tudo que é enganoso, né? De tudo aquilo que é mentiroso, insinuações, suposições que vêm da nossa mente fértil, que a gente afirma para nós mesmos que é verdade, a gente acaba falando coisas que não deveríamos falar, né? Que são frutos da nossa imaginação, fazendo com que outras pessoas que não tem nada a ver, né? Caiam no erro, né? Funcionando como uma pedra de tropeço pelas palavras enganosas que nós falamos, né? Então, o segredo de uma vida longa, né, de dias longos na Terra, com satisfações, é saber gerir a língua. E olha o que diz em Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Sabe aquele momento que você fala alguma coisa e você se arrepende logo em seguida, pensa, não devia ter falado, né? O que os antigos chamam, né, de dar bom dia a cavalo. Você acaba se angustiando, trazendo uma angústia para dentro de si, porque você sabe que você não falou com sabedoria, ou que você falou com quem não deveria falar, ou falou no momento que não deveria falar, né? Ou falou de um assunto que não estava no seu poderio de falar, não deveria ter falado sobre aquilo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né, de gerir o que nós vamos falar, ter um filtro, né, e pensar antes de falar. Em Provérbios 10, 19 fala sobre isso. Na multidão de palavras, né, quem fala muito, quem fala demais, na multidão de palavras, não falta pecado.
Mas aquele que refreia os seus lábios, aquele que sabe quando falar, com quem falar, e no momento certo de falar, ele é sábio. Que não é aquele que se cala em todos os momentos, né? Que prefere não ver o erro e não fala, não é isso, né? Porque a palavra de Deus diz que se a gente vê o erro e a gente não falar nada a respeito, a gente é cúmplice do pecado, a gente é cúmplice do erro. Mas nós precisamos ter um filtro, e esse filtro precisa passar por 3 áreas. É certo, é verdadeiro, é honroso, né? É de boa fama. Então nós precisamos passar ele por um filtro, né? Se há benefício naquilo, se alguém vai se beneficiar, né? E buscar, né? Falar com a pessoa certa, escolher o momento certo de falar para tratar do assunto certo. E agora vamos falar um pouco sobre gerir o nosso silêncio, entender o poder do nosso silêncio, mas também os perigos do nosso silêncio. Então, entender que o nosso silêncio comunica, né, que é o conseguir segurar a vontade de falar. Esse é o silêncio. O poder de usar o silêncio, né, o silêncio é considerado a linguagem dos sábios. Então, o silêncio é quando você tem vontade de falar, quando você já está com o argumento todo pronto, mas você decide, você consegue segurar aquilo para o momento certo, para agir da maneira certa. E porque você entende que Deus vai trabalhar no seu silêncio, que o seu silêncio também vai comunicar algo àquela pessoa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, né, sobre o silêncio, o momento certo de usar o silêncio. No lugar da fofoca, escolha o silêncio, né? Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda segredo. Provérbios 11:13. Então, que a gente tenha essa consciência que vão sempre existir pessoas que fofocam, mas elas só vão conseguir perpetuar na fofoca se houver pessoas para que ela possa depositar a fofoca. A partir do momento que ela não tem com quem fofocar, automaticamente a fofoca se apaga, a fofoca se esvai, né? A palavra diz isso, né? Com o fogo, ele só se mantém aceso se colocar lenha. Quando não tem lenha, o fogo se apaga. Então, que a gente possa, né, em momentos, né, que você se sinta levado a comentar algo de alguém, a abrir uma confidência de alguém, a abrir um segredo que alguém te contou, você lembre-se disso, né? Que a partir do momento que você abrir aquela confidência, você não mais será uma pessoa de confiança, né? E que se alguém vier, né, te trazer uma fofoca, que você lembre-se disso, que só existe fofoqueiro para alguns tipos de pessoa. São as pessoas que alimentam o fofoqueiro, né? São aquelas pessoas que colocam a lenha, são aquelas pessoas que são receptivas à fofoca. A partir do momento que você se posiciona e você deixa claro que não te interessa a vida do outro, que saber do problema do outro não vai ajudar o outro a resolver o problema, você corta e o fofoqueiro automaticamente vai ficar sem graça e vai se policiar também, né, e não fofocar. Então, não ouvir o fofoqueiro te ajuda a tratar o fofoqueiro. Outro ponto da sabedoria do silêncio. Quando você estiver com raiva, escolha o silêncio. Ou seja, na hora da raiva, né, nos nossos momentos de estresse, o nosso cérebro libera cortisol. E isso afeta, né, o nosso córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro de tomada de decisões. Quer dizer, a nossa tomada de decisões, ela fica afetada por conta do estresse, por conta do cortisol. Então, não é o momento certo de responder, não é o momento de reagir, né? Então, o meu pai dizia sempre para mim, conte até 10. Conte até 10. E Tiago 1,19 diz, todo homem seja pronto para ouvir. Quer dizer, você está sempre aberto para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. Ou seja, você presta atenção no que você está ouvindo, você tem certeza de que você ouviu direito, que você não interpretou mal, e você pensa antes de responder. E pensa se deve responder, e pensa como deve responder. Porque quando você faz isso, você analisa as consequências do que você vai falar.
Então você avalia se realmente vale a pena ou se realmente é melhor você ficar calado. E assim você se contém da ira, né? Você deixa de pecar pela ira, porque você é tardio a irar. Então, quando você avalia, né, se vale a pena ou não, você decide, não, a minha paz é melhor do que a minha razão. Minha paz é mais importante do que eu provar que estou certo. Terceiro ponto, terceiro benefício do silêncio, né, que a gente deve aprender a usar. Em vez de ofender, escolha o silêncio, né? Faça uma medida, né, das marcas que a sua fala vai atingir no coração da pessoa, né? Quanto vale o sentimento? Quanto vale aquilo para que você quer ofender, para aquilo que você quer lutar contra, né? Então, quando a gente se faz essa avaliação, essa medição, tipo, será que vai valer a pena as dores que eu vou causar se eu falar isso? Né? É importante, em 1 Pedro 3, do 15 ao 17, fala que, né, quando a gente está numa discussão, às vezes até numa discussão injusta, no que a gente tecnicamente está com a razão, quando a gente se controla e a gente reage, a gente responde na sabedoria, com palavras certas, educadamente, a gente constrange o nosso ofensor. E a gente sai daquela situação deixando o nosso ofensor envergonhado por conta da nossa postura correta diante daquela situação. Então, que a nossa postura, né, e a nossa sabedoria ao responder às pessoas, inclusive as que nos ofendem, tenha esse poder de constranger, de envergonhar aquelas pessoas que por algum momento, né, por alguma situação, está nos ofendendo. Então, como nós vemos, o silêncio ela é uma arma poderosa, né? Como os sábios dizem, a linguagem dos sábios é o silêncio. Mas também o silêncio existem perigos, né? Eu gostaria de tratar aqui 2 perigos do silêncio. O primeiro é que ele adoece, né? Em Salmo 39, diz o seguinte: com silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do que era bom. Tipo, não celebrava mais, não testemunhava mais, não glorificava mais a Deus, mas minha dor se agravou. Então, quando nós nos calamos diante das coisas boas e das coisas ruins, existe uma dor dentro de nós que cresce. Porque é necessário a gente expressar os nossos sentimentos, né? A gente confessar os nossos pecados. É necessário a verbalização, né? Mas como nós aprendemos antes, é preciso saber o momento de falar, o que falar e com quem falar. Então, que a gente não deixe o nosso silêncio, né? Que a palavra de Deus diz que a gente deve ser tardio ao falar, mas não quer dizer que não é para a gente falar. É para a gente avaliar o que vamos falar, né? E levar em consideração o que vai acontecer se a gente falar. E não guardar só para nós, né? E o outro perigo do silêncio é que porque o silêncio ele pode esconder pecados. E eu vou ler aqui o que eu escrevi. Então, eu escrevi assim: pecados ocultos escondidos pelo silêncio, né? Você não fala, mas pensa. Você não faz, mas imagina. Exemplos que eu coloquei. Você não abre a sua boca para cortejar a mulher alheia ou o homem alheio, mas faz isso no silêncio dentro da sua mente. Você não abre a sua boca para julgar seu irmão pelo que ele fez ou pelo que ele deixou de fazer, mas tem argumentos de advogado criminal dentro dos seus pensamentos. Você não age com violência, nem abre a boca para xingar na hora da raiva, mas deseja a morte daquele que te trouxe uma ofensa ou uma injustiça dentro da sua mente. E Jesus fala sobre isso. Ele diz que adultério não é só o ato sexual, mas desejar em silêncio. Aquele que sentir raiva do irmão está sob crime de assassinato, mesmo que não pega uma arma ou fira o irmão, né, para matá-lo. Mas desde que você
pense, né, e cultive a raiva do seu irmão no seu coração, você já é também réu, como se tivesse cometido um assassinato. E para terminar, eu escrevi: aquele que tratar o outro com desprezo, com zombaria, mesmo que não seja por palavras, você menosprezar a pessoa no coração, né? Menosprezar a pessoa na sua mente, você também será condenado. Precisamos nos livrar dos pensamentos que desagradam a Deus e nos leva para longe dele. Pensamentos maus, pensamentos impuros e cheios de julgamentos. E essa é a palavra de hoje, né? Que possamos, né, saber, né, conduzir, gerir bem a nossa língua e gerir também o nosso silêncio, para que, né, as nossas reações, as nossas respostas, a nossa conduta venha trazer edificação ao nosso irmão, venha ter dar aquela palavra de conforto, aquela palavra de direção, aquela palavra de confronto, mas regada com sabedoria, né, regada com desejo que a pessoa, né, melhore, não palavras que destroem, mas palavras que constroem, né, enfim, que o nosso falar e o nosso silêncio venha glorificar a Deus, porque Ele vê todas as coisas, Ele conhece a motivação do nosso coração e Ele conhece os nossos pensamentos. Então, que tudo que a gente fale, né, que a gente verbalize, venha glorificar a Deus, né, e tudo que a gente pense, que o nosso silêncio, né, revele sabedoria, que nosso silêncio comunique sabedoria também, e que não seja uma pedra de tropeço para nós mesmos, né, uma enganação para nós mesmos, né, nós às vezes, aparentemente, né, somos pessoas de uma boa conduta, mas para Deus que vê todas as coisas, né, o nosso silêncio, a nossa falta de palavras, na verdade, tá ali escondendo pecados ocultos, né? Então que a gente consiga, com sabedoria, gerir o que falamos e gerir também o nosso silêncio, para que tudo que a gente faça, fale, né, que a gente venha transmitir, né, o poder do evangelho, né, o poder transformador que é crer e praticar a palavra de Deus. Amém? Tenham todos um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã.